Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente se encontra novamente para falar de macroeconomia e agora falar da segunda parte de macroeconomia, como a gente tinha conversado anteriormente, no final de macroeconomia de curto prazo. Nós vamos ver agora a economia que se move. A princípio, a economia intertemporal, onde analisa diversos períodos de tempo em economia. E em seguida a gente vai ver a macroeconomia de longo prazo. Então, o que foi que a gente já viu? Macroeconomia curto prazo. E aí nessa macroeconomia curto prazo, tudo que nós vimos até então é curto prazo. A gente vai ter algumas aulas, a gente deve ir entre 7 e 9 aulas aproximadamente de economia intertemporal. E finalmente, economia de longo prazo, quando a gente vai analisar somente o modelo de Solow. Então, só e somente só o modelo de Solow é que a gente vê em economia de longo prazo. Por que só o modelo de Solow? Porque é o mais cobrado nas provas. E os demais modelos são para provas muito específicas de economistas e nem, por exemplo, para a prova do Banco Central solicita questões sobre modelos mais avançados. A gente vai parar no modelo mais solicitado, mais requisitado de longo prazo e só antecipando um pouquinho, é um modelo fortemente microbaseado, é um modelo microfundamentado, é um modelo com microfundamentos. Então, a gente vai precisar muito de microeconomia. Aliás, já em economia intertemporal, nós vamos precisar lembrar dos conceitos de microeconomia. Para quem não viu, não se assusta, a gente vai revisar, vai ver o conceito de micro. Para quem já viu, vai achar que é um pouquinho superficial, mas a ideia é resolver as questões de macro que são microfundamentadas. Não é resolver as questões de microeconomia, tá? Então, mas isso vai ser mais na frente, não vai ser na aula de hoje, não. A aula de hoje é sobre economia intertemporal baseada no consumo. Vamos ver aqui. Para que a gente lembre, a função consumo keynesiana, ela era dada da seguinte forma. Ela apontava aqui, só botar aqui de vermelho, o consumo das famílias, o consumo agregado das famílias, é dado pelo consumo autônomo, ou C0, mais a propensão marginal a consumir, que nós já sabemos pela lei psicológica fundamental, que é um valor entre 0 e 1, e a renda disponível, que é a renda disponível. A renda disponível é a renda corrente, a renda disponível é a renda corrente menos os tributos pagos pelas famílias. Então, essa era a ideia fundamental da função consumo keynesiana. E aí, por que eu vou começar a ver a função consumo keynesiana, que é o keynesianismo é uma coisa bem de curto prazo, se eu estou falando de economia intertemporal? A gente vai falar sobre isso, porque quando a gente fala em economia intertemporal, a gente está falando basicamente do consumo intertemporal das famílias. No caso da economia keynesiana, não existia essa intertemporalidade, porque o consumo ele é baseado na renda absoluta, na renda disponível no momento atual ou na renda corrente. E aí, o que acontecia no caso do modelo keynesiano? A gente sempre pensava que, quando existia um aumento da renda, esse aumento da renda ele é imediatamente convertido em aumento de consumo. Apesar de ser uma teoria muito forte entre os economistas e ser válida para muitas questões de curto prazo, não existe uma unanimidade em achar que, quando a renda aumenta, o consumo imediatamente aumenta de forma mecânica também. O que vai existir é um outro efeito. E que outro efeito é esse? Segundo os modelos alternativos da teoria do ciclo de vida do Franco Modigliani, da teoria da renda permanente do Milton Friedman e do modelo de escolha temporal de Irving Fisher, o aumento da renda não necessariamente vai significar um aumento imediato do consumo. Ou seja, aquela teoria keynesiana, quando eu amplio um pouquinho mais
como é que eu vou dizer, o meu horizonte temporal, ela não vai ser sempre válida. Porque o que é que esses autores dizem? O consumo, ele vai depender da renda, sim, mas o consumo também depende de questões intertemporais. É isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Então, a gente parte do princípio de que o modelo keynesiano é bom para explicar o curto prazo. Sim, foi em cima desse modelo que nós carregamos a nossa disciplina, mas esse modelo não serve para explicar questões intertemporais, que existem modelos alternativos que observam o que acontece com o consumo quando eu não olho exclusivamente para o presente, quando eu olho para o presente e para o futuro, ou quando eu olho para o passado e para o presente. Nesse caso, em dois tempos, o consumo ele não necessariamente vai variar imediatamente com a renda. É isso que a gente vai ver a partir de hoje em economia intertemporal. Vamos olhar um pouco mais para o futuro, vamos deixar de olhar sempre o presente. E aí, como é que a gente vai fazer? Só antes de ver os exercícios. Como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar o modelo do ciclo de vida do Franco Modigliani, fazer exercício. Analisar a teoria da renda permanente, fazer exercício. Analisar o modelo intertemporal, fazer exercício. E, finalmente, falar sobre a equivalência ricardiana, fechar o assunto e fazer exercício. Então, esse conteúdo, como é um conteúdo mais chatinho, ele é um conteúdo, e não é um conteúdo que tem tantos exemplos da economia de uma forma geral, como a gente sempre fez lá no curto prazo, ele vai ter mais exercícios de concurso. Exercícios de concurso que podem ser bem recentes, exercícios de concurso que não serão tão recentes assim, serão exercícios de maior prazo, mas servem para a gente praticar questões desse conteúdo. E aí, para a gente poder começar a ir se alongando na economia intertemporal, vamos fazer alguns exercícios ainda da economia keynesiana. Veja só. CESP, Analista de Controle Externo, Ciências Econômicas, TCE, AC 2008. O consumo, a poupança e o investimento são importantes agregados macroeconômicos. Em relação a essas variáveis, julgue os itens. Item 3. Na visão keynesiana, o principal determinante do consumo das famílias é a renda permanente obtida pelas famílias ao longo do ciclo de vida. E aí, vejam só, falar em visão keynesiana é falar numa visão que analisa estritamente características de curto prazo. E se eu estou analisando somente questões de curto prazo, eu não vou me preocupar com a renda permanente das pessoas. Veja que nós vimos que a função de consumo keynesiana, ela se importa com a renda absoluta no momento atual, ou a renda corrente. Dessa forma, a alternativa ela é falsa, só para a gente começar a observar a diferença, por afirmar que o consumo depende da renda permanente. O consumo depende da renda corrente, de acordo com o modelo keynesiano. Então, falar em modelo keynesiano é falar que o consumo depende da renda disponível agora, da renda disponível no momento atual, também chamada de renda corrente. Então, é essa a definição que você precisa compreender. E aí, obtida pelas famílias ao longo do ciclo de vida, falso. A renda corrente obtida no momento da análise, ou no momento atual. Então, é assim que eu falo sobre a teoria keynesiana. É um consumo que depende de uma renda gerada hoje. É basicamente um movimento mecânico. O governo aumentou os gastos, política fiscal expansionista, esse aumento dos gastos na mesma hora vai ser incorporado via aumento da renda
E esse aumento da renda, de forma mecânica, vai virar um aumento do consumo, naquela ideia do multiplicador dos gastos do governo lá na economia keynesiana. Então, depende da renda de agora, depende da renda corrente, depende da renda no momento atual. Essa é a análise do modelo keynesiano. Número 4. Ainda da mesma prova. Aliás, não. CESP, Ciências Econômicas, UEPA, Universidade Estadual do Pará, 2008. A análise do consumo, da poupança, do investimento é fundamental para entender a determinação da renda e do produto de equilíbrio. A esse respeito, julgo os itens. A incorporação da renda futura esperada na função de consumo constitui a principal contribuição da teoria keynesiana do consumo. Vamos analisar. Incorporação da renda futura esperada. Só apagar aqui, já seguimos arrumado, né? Incorporação da renda futura esperada. Na função consumo, constitui a principal contribuição. Falso. Falso porque a gente vai lembrar da primeira página do prefácio que está escrito no livro de Keynes. A longo prazo, todos estaremos mortos. Então, por conta disso, a gente não vai falar sobre renda futura. A gente não vai falar sobre alternativa no futuro. A gente sempre vai falar sobre renda corrente, momento atual. Essa é a ideia do modelo keynesiano. Não é falar de futuro. O futuro não nos interessa. O futuro não nos interessa nem no modelo oferta agregada e demanda agregada, porque isso a gente já viu, não depende da função consumo, depende apenas da oferta agregada. Então, se o consumo para Keynes, deixa eu arrumar aqui o cabelo arrumadinho, se o consumo para Keynes, ele depende somente do presente, e essa visão não é 100% aceita, a gente precisa entender quais são as versões alternativas que existem à função consumo keynesiana. E a primeira delas é a teoria do ciclo de vida desenvolvida por Franco Modigliani. E o que é que ele afirma? Qual é o princípio fundamental? A renda varia, o consumo não. E aí você passa a observar que parece que a teoria keynesiana, que é uma teoria super forte e válida, não pode ser considerada como uma lei imutável. Porque quando eu analiso o curtíssimo prazo, ela é verdade. Mas se eu analiso com algum espaçamento a mais, quando eu analiso para um futuro próximo, ela não é verdade. Segundo o Franco Modigliani, os consumidores desejam manter um padrão de consumo e esperam que ele se mantenha dentro de certo patamar de estabilidade. O consumo, ele tem que ser estável ao longo da vida das pessoas. Ou seja, se eu tive um aumento de renda hoje, um super aumento de renda, isso não quer dizer que eu imediatamente, segundo Franco Modigliani, vou converter isso em consumo. Pode ser que eu não converta. E aí, para entender um pouco sobre essa relação entre renda e consumo, o Franco Modigliani dividiu a nossa vida em 3 grandes fases. A primeira fase, tem uma interrogaçãozinha, não sei porquê, mas a primeira fase, onde nós somos muito jovens, a gente acredita que ganha-se pouco, isso vale para a maioria esmagadora da população, ou seja, a renda é muito baixa e é natural que haja um consumo igual ou maior que a renda, ou seja, nessa fase muito jovem da vida, é possível que haja um processo de despoupança. Então, essa é a primeira lógica utilizada por Franco Modigliani. Quando se é muito jovem, ou você empata, ou você consome mais do que tem a renda. De tal forma você começar a realizar a despoupança.
A sua vida vai mudar e você vai entrar na fase jovem ou na fase adulta. Fase muito jovem, primeira fase, tá aqui. Fase jovem ou fase adulta, sem espirrar, né? É a segunda fase. E aí é onde há o auge da renda do indivíduo. Todo mundo tem o auge da renda ou auge da produtividade, que normalmente vai dos 20 e muitos, dos 28 até os 40. Então, a fase dos 30, normalmente, é a fase que a gente chama de auge da renda do indivíduo. O que é que o indivíduo faz nesse auge de renda? A gente espera que ele ganhe mais do que consome. Então, nessa primeira fase, o consumo é maior que a renda, gerando despoupança. Na segunda fase, a renda é maior que o consumo. E, nesse caso, o indivíduo gera poupança. Gera poupança para quê? Gera poupança para viver a sua terceira fase, a fase idosa. E aí, a aposentadoria faz com que o indivíduo ganhe menos. É o natural, em 90% dos casos, que a aposentadoria gere uma redução do seu nível de renda. E aí, mas ele manterá o nível de consumo e isso só será possível devido a que foi poupado na fase adulta, em que a renda era mais alta. Ou seja, fase muito jovem, eu consumo mais do que eu ganho. A fase jovem é a fase onde eu acumulo riqueza. Para quê? Para na fase idosa, quando o meu consumo é maior que a minha renda, eu consiga manter esse nível de consumo devido à poupança que eu gerei no passado. Então, como eu estou gerando poupança do passado, o que é que vai acontecer? Essa poupança do passado vai financiar o consumo do futuro. E aí, aqui é que vem a grande diferença quando eu comparo com Keynes. Que grande diferença é essa? Veja que a renda aumentou na fase jovem, mas o consumo aumenta, mas não na mesma proporção, como é previsto pela função keynesiana. Então, a função consumo keynesiana, ela aponta que quando a renda aumenta, o consumo aumenta proporcionalmente de acordo com a propensão marginal a consumir. A teoria das fases de vida, dos ciclos de vida do Franco Modigliani diz que não. Diz que quando eu olho para o futuro e ele parte do pressuposto que as pessoas olham para o futuro, quando eu faço isso, o que é que acontece? Quando eu olho para o futuro, eu tenho que observar que a renda aumenta, o consumo não acompanha. Isso é visto graficamente, e graficamente tem essa análise aqui. Vamos trabalhar um pouquinho nesse quadro. O que eu tenho? O meu consumo na fase muito jovem, está aqui, e a minha renda está aqui. O que acontece? Essa diferença entre o consumo e a minha renda é a minha despoupança, é a minha poupança negativa. O que está acontecendo ao longo do tempo? O meu consumo, ele se mantém num crescimento bem baixo, né? Um crescimento bem linear. E o que acontece com a minha renda? A minha renda, ela cresce e em algum momento ela explode. Olha o crescimento aqui da renda. Porque eu estou ficando mais velha, isso aqui é a função ao longo do tempo. Eu estou ficando mais velho, eu estou começando a entrar no período de forte acumulação. Depois que eu empato a minha renda com o meu consumo e eu entro na fase adulta, saio da fase muito jovem e entro na fase jovem ou na fase adulta. Qual é a característica dessa fase jovem ou adulta? É que nós vamos começar a gerar poupança. Então, na fase jovem ou na fase adulta, não na fase muito jovem, as pessoas geram poupança. O consumo, veja que ele continua aumentando sim, mas ele aumenta muito linearmente. Não, o ideal não é que o consumo... O ideal não.
De acordo com a gente não vai dar recomendação aqui, né? De acordo com Franco Modigliani, o consumo ele cresce em uma taxa linear baixa, enquanto a sua renda vai ter um crescimento maior. Você chega no auge do ganho financeiro da sua renda na sua fase jovem adulta. E a partir daí, a sua renda começa a cair, porque quanto mais velho você vai ficando, menores são as suas condições de gerar renda. Então, neste caso, a renda ela vai caindo de tal forma a que neste ponto ela se iguale novamente. E aí eu entro na terceira fase da minha vida, na vida idosa. Qual é a característica da fase idosa? É que, assim como a fase muito jovem, na fase idosa, a minha renda gerada, por exemplo, a minha aposentadoria, vai ser menor que o meu nível de consumo. A minha renda gerada naquele período é menor que o meu consumo. E como é que eu consigo manter esse consumo elevado? Eu consigo manter esse padrão de consumo porque eu começo a gastar a poupança que eu gerei na fase adulta. De tal forma que, segundo Franco Modigliani, no final da sua vida, vai ter acontecido a exaustão da poupança. A sua poupança, ela desaparece no final da sua vida. Então, você tem uma vida mais endividada quando é muito jovem, entra num ciclo de aumentar poupança e aí depois passa para um ciclo de receber o seu nível de poupança. Então, lá na fase do idoso, assim como na fase do muito jovem, vai ter a existência da despoupança. E essa despoupança aqui, de novo, ela é financiada pela renda que ficou, que foi gerada pelo excesso de renda, pela poupança que foi gerada no momento da vida adulta. E aí, segundo o próprio Franco Modigliani, o ponto de partida, lá no segundo parágrafo, né? O ponto de partida do modelo de ciclo de vida é a hipótese de que as decisões de consumo e poupança das famílias, a cada instante do tempo, aí vem aqui, refletem uma tentativa mais ou menos consciente de obter a distribuição de consumo preferida ao longo do ciclo de vida, sujeita à restrição imposta pelos recursos disponíveis à família durante sua vida. O que isso significa? Que o consumo corrente depende não só da renda corrente, mas também da riqueza adquirida ao longo da vida e também da renda esperada até a aposentadoria. Então, quando eu falo no meu padrão de consumo hoje, ele não reflete apenas o que eu tenho, como é que eu vou dizer aqui? Não reflete apenas o que eu tenho hoje, mas tudo o que eu espero receber ao longo da minha vida. Então, eu espero, por exemplo, ter uma renda de R$5.000. Então, eu vou gastar 3 e vou poupar esses 2.000. Por que isso? Porque se acredita que quando a pessoa entra na fase idosa, ela não vai ganhar aqueles 5, ela vai ganhar, digamos, 2. E quando ela ganhar 2, ela precisa desse R$1.000 adicional para manter o mesmo padrão de consumo, um padrão de consumo semelhante. O que isso significa dizer? Aumentos da renda não refletem no consumo, quando eu olho aspectos de mais longo prazo. O que, em última instância, diz que Keynes está certo, mas parcialmente certo. Keynes está certo quando eu não considero o dia de amanhã, que é o que ele faz. Na teoria macroeconômica de curto prazo, nós avaliamos que não existe amanhã. Quando a gente considera que existe o amanhã, que existe um momento onde eu vou ter uma
aposentadoria. Quando isso é levado em consideração, Keynes não está mais tão certo. Existem teorias que apontam que isso não é verdade. E aí a primeira delas é a teoria do ciclo de vida. Existem mais teorias que analisam, que consideram essa movimentação da renda ao longo do ciclo de vida? Sim. Existe ainda, vamos botar aqui, a teoria da renda permanente do Milton Friedman. Então, Friedman diz que assim como Franco Modigliani, o nosso consumo depende da nossa renda permanente, não de alterações de renda no presente. E, finalmente, a escolha intertemporal, que é uma escolha muito mais microfundamentada do Irving Fisher. Mas antes de ver teoria da renda permanente e da escolha, o modelo de escolha intertemporal, a gente precisa fazer exercícios sobre a teoria do Franco Modigliani. Vamos começar com o primeiro. A primeira questão diz o seguinte: a análise das decisões de consumo, de poupança e de investimento é importante na determinação da renda e do produto de equilíbrio. Em relação a essas variáveis, julgue os itens. A ideia de que o consumo corrente é financiado pelo estoque de riqueza e pela renda gerada ao longo da vida dos consumidores contradiz a hipótese do ciclo de vida. Muito pelo contrário, isso aqui está falso, não contradiz, coaduna. Isso é de acordo com a hipótese do ciclo de vida, que quer dizer que o meu consumo hoje, ele vai ser financiado pela riqueza que eu acumulei, e pela riqueza que eu tenho e pela renda que eu gerei e acumulei ao longo da minha vida. Então, o meu consumo, ele depende da renda que é gerada. E aí, isso não contradiz, isso confirma a hipótese do ciclo de vida. É só pensar na fase idosa. Na minha fase idosa, o meu consumo naquele período depende da riqueza que eu tenho ou que eu acumulei e, além disso, da renda que eu estou gerando ao longo da minha vida. Então, não há uma contradição, é essa a ideia da teoria ou da hipótese do ciclo de vida. A gente vai dar uma paradinha por aqui, mas tem mais questões na aula que vem. A gente vai falar mais sobre teoria do ciclo de vida. É uma teoria super simples que cai muito nas provas. A gente dá uma paradinha por aqui, mas volta já já. A gente se encontra em breve. Até lá!